Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário de papel KNCR11 da Kinea, fundozão high grade indexado ao CDI. Vocês já estão vendo algumas informações na tela, mas eu vou passar mais algumas informações para vocês, incluindo o dividend yield dele, baseado nos últimos 12 meses distribuídos, é de 12,95. Tá bom para você? Lembrando que é 12,95 isento de imposto de renda. Tem esse detalhe. O P sobre VP está 1,01. A partir dos últimos vídeos eu estou falando para vocês que eu não vou mais trazer para vocês nem o valor de mercado nem o valor patrimonial. Por quê? Porque esses valores estão oscilando muito, principalmente o valor de mercado. Mas vocês estão vendo aqui os valores no último dia do mês de fevereiro. Para vocês terem uma ideia, tanto mudou o valor da cota patrimonial, mudou o valor de mercado. O valor de mercado caiu cerca de R$2 e não se recuperou depois da data X. E por que isso, Adriano? Está acontecendo alguma coisa com o fundo? Meus amigos, olhem essa distribuição aqui, 95 centavos. Exatamente a menor distribuição nos últimos 12 meses. Então é gente que já está correndo fora do fundo, porque o fundo começou a distribuir menos do que estava acostumado. Basicamente é isso. Começou a distribuir menos, aí o pessoal foge do fundo, o valor de mercado cai, e se continuar caindo, tem a tendência do valor de mercado acabar ficando menor do que o valor patrimonial, ou seja, o fundo ficar descontado. Mas no momento ele está, como eu falei para vocês, com P sobre VP 1,01 no momento atual, ou seja, está com apenas 1% acima do valor patrimonial, ou seja, está apenas com 1% de ágio. É um ágio bem pequeno. Para quem está pensando em entrar no fundo, pode ser um bom momento. Mas tem aqueles que não, só vou entrar quando tiver com 10, 15% de desconto. Aí fica por sua conta. O patrimônio líquido, vocês estão vendo anotado aí, é 5,77 bilhões, meus amigos. É simplesmente o segundo maior fundo de papel da nossa bolsa. Só perde para o irmão dele, o Canip. Só que o Canip tem um detalhe. Ele é exclusivo para investidor qualificado, ou seja, não é todo mundo que pode entrar. Aqui no KNCR pode. E aqui é praticamente 100% indexada ao CDI. Então lá é baseado na inflação, indexado na inflação, e aqui é o CDI. O número de cotistas é estúpido, né? Vocês estão vendo ali, 326 mil, mas no momento caiu para 320 mil, ou seja, 6 mil cotistas desse aí, o pessoal mais sardinha pulou fora do barco. A liquidez diária deles está praticamente as que vocês estão vendo aí, 11 milhões. Vocês já viram que o último dividendo foi 0,95, isso equivale a um dividend yield do mês de 0,91, o que é um dividend bom, ok, para esses fundos high grade, com essa pegada high grade. É o que eles estão distribuindo atualmente. Alguns ainda chegam até 1, mas é mais raro. Tá nessa faixa de 0,90 para 0,95. Tendência de queda, principalmente para esse do CDI. Ele daqui a pouco ele vai explicar por que o valor foi 0,95. Ele vai explicar por que foi 0,95. Tem explicação para isso no próprio relatório. Porque alguns fundos não fazem isso, mas o KNCR mostra por que ele caiu. Ele vai dizer daqui a pouquinho por que caiu o valor dos rendimentos, o valor das receitas, consequentemente dos dividendos distribuídos. A principal movimentação da carteira no mês de fevereiro, a gente está lendo o relatório do mês de fevereiro, só lembrando isso. Esse de fevereiro trata dos rendimentos que foram pagos ontem. Hoje é quinta-feira, ontem, quarta-feira, ele pagou esses rendimentos de 0,95. A principal movimentação da carteira dele no mês de fevereiro foi exatamente uma compra de uma nova operação, um CRI, de apenas 50 milhões, um trocado para o fundo. 50 milhões desse edifício Rocha Verá. E aqui está a descrição da operação. E você vê aqui a taxa da operação CDI mais 2,60. Ele é bem high gradezão, né, Thaís? 2,60 só. Se fosse um high yield, tava aí 5,50, 6. No mínimo, né? No mínimo. High yield é isso. Mas como ele é high grade, é 2,60. Resumo da carteira do fundo. Atualmente ele está alocado cerca de 99,8%, quase 100% do patrimônio líquido atrelado a CRIs, né? Certificado de recebíveis imobiliários. Aí você me pergunta, né? Mas por que tem 3 aqui, 4,5 aqui? Essa conta não tá fechando. É porque isso aqui é 99,8% de 107,3%. Porque o fundo tá com alavancagem de 7,3%. Então, isso aqui é quase 100%, mas não de 100%, de 107%. Você vê que ele é praticamente 100% indexado ao CDI. Você vê aqui, ó, 99,2% indexado ao CDI dessas CRIs, mas tem apenas 0,6% indexado à inflação. O que ele tem mais fora CRIs são 3% em LCI, que normalmente isso aí serve para simplesmente comprar mais CRIs, e 4,5% em caixa. Ou seja, ele tem 7,5% em carteira. Então isso aqui a gente pode dizer que isso é tudo caixa. A gente vê que a alocação por setor das CRIs do fundo, basicamente escritório, laje corporativa, né? Depois vem shopping, depois residencial e depois logístico. Por indexador, a carteira dele é majoritariamente CDI. Como a gente já viu, quase tudo aqui é CDI. Mas ele tem um pouco de IPCA, que a gente já viu também, e um pouquinho atrelado a Selic. A Selic deve ser exatamente o caixa aqui. Informações contábeis, ou seja, a nossa DRE. Ele aqui informa pra gente, o que é até interessante, porque a maioria dos fundos não faz, né? Informa que a DRE
segue o regime contábil de competência. Isso não é caixa. E ele fala também que exclui a marcação a mercado. Por exemplo, nos FINFRAs, para quem está acompanhando meus vídeos, quando um fundo mostra a DRE de competência lá, ele coloca a marcação a mercado das debêntures lá. E aqui não, ele não faz a marcação a mercado dos CRIs. Aí vamos lá. Esse tipo de DRE é o mais interessante para mim, que mostra os últimos 12 meses. Só não é 100% interessante porque ele mostra assim, muito resumidamente. Aqui, para quem não percebeu, isso aqui é em milhões, viu? Está aqui escrito bem aqui, pessoal, do lado. Todos esses valores são em milhões, com exceção desses aqui, ó. Aqui ele mostra o resultado de CRI. Basicamente isso aqui é cobrança de juros, né, das CRIs. Você vê que varia muito de mês para mês. Como o fundo é indexado ao CDI, ele sofre um impacto a partir do mês de setembro, principalmente. Você vê isso claramente. Só que aí vai ter meses que tem mais, tem meses que tem menos. Isso aqui também, como é indexado ao CDI, tem a questão de quanto mais dias úteis ou menos dias úteis dá mais dinheiro, rende mais dinheiro a Selic, mas você sente a queda aqui de qualquer forma por causa dessa queda da Selic. No mês de janeiro rendeu 66,6 milhões do juros de CRIs. Você vê que nessa linha de resultado de fundos imobiliários está zerada, porque ele não tem fundo imobiliário. Resultado de LCI, teve um tempo aqui que você vai ver que está zerado, ele provavelmente estava sem aplicação nenhuma em LCI, mas ele voltou a ter em janeiro, rendeu 1 milhão as LCI dele, de juros. O caixa dele também rende, está aqui 1,5 milhão em fevereiro. As despesas do fundo são mais ou menos estáveis, mas você vê que também oscilam um pouquinho. Esse mês foi o que deu menos, 4,8 milhões, o que nos dá um resultado líquido. Normalmente os outros fundos chamam isso aqui de receitas, viu? Que já chama de resultado. É até estranho isso para mim, porque resultado normalmente é o sinônimo do lucro, mas aqui não, é sinônimo de receita aqui, e aqui ele chama resultado líquido, é exatamente o resultado depois de somar os resultados parciais e subtrair as despesas do fundo. Olha a diferença, 63 milhões em janeiro e 53 milhões em fevereiro, 63,3 e 53,3, exatamente 10 milhões de diferença. Aqui a gente já sente uma diferença de 11 milhões só no resultado dos juros da CRIs. E por que isso? Ele vai dizer por quê. Eu não vou nem mostrar. Daqui a pouco ele vai dizer por quê dessa mudança. Só memorize que é mais ou menos 11 milhões de diferença aqui. E nisso, o que acontece? A distribuição do mês de janeiro, você vê que ele recebeu 63, mas pagou 61. Guardou 2 milhões em caixa. Aqui ele recebeu 53 e pagou 54. Ou seja, se ele tivesse distribuído só o que recebeu, ele pagaria apenas 93 centavos e não 95 como ele pagou. Você vê aqui embaixo, mostrando o resultado por cota, ele recebeu 1,10 em janeiro e pagou 1,7, ou seja, reservou 3 centavos por cota. E em fevereiro ele recebeu 93 e pagou 95, ou seja, ele tirou 2 centavos da reserva e colocou para distribuir. Você vê que a reserva acumulada dele ainda é muito top, é cerca de 40 centavos por cota, meus amigos, é muito dinheiro isso aí, viu? E aqui, meus amigos, temos a explicação por que no mês de fevereiro teve essa redução tão drástica. Ele foi impactado negativamente por dois fatores: menor número de dias úteis, isso eu já tinha falado para vocês, foram apenas 19 dias úteis em fevereiro, contra, se eu não me engano, 22 em janeiro, mas teve 2 a 3 dias úteis a mais, vamos dizer que foram 3 dias úteis a mais. E ele ainda lembrou que em janeiro, no final de janeiro, caiu mais meio ponto percentual na Selic, que afeta o CDI diretamente, ou seja, as receitas recebidas pelo fundo no mês de fevereiro perderam meio ponto percentual. Basicamente, esses dois fatores fizeram essa queda tão grande. A gente viu que a queda foi mais ou menos de 11 milhões. Se a gente fizer uma conta de padeiro aí, para cada dia útil, mais ou menos, são 3 milhões, para vocês terem uma ideia. São uns 3 milhões de receita por dia útil. Fizer uma conta mais ou menos assim de padeiro. Ou seja, como teve 3 dias úteis a mais, basicamente, 2 a 3 dias, então foi entre 6 e 9 milhões que caiu. Se foram 3 dias, foram realmente 9 milhões que caiu só por causa da queda da quantidade de dias úteis. Mas ainda teve esse meio ponto a menos de queda na Selic, que afetou o CDI. Então, na combinação desses dois, teve essa queda de 11 milhões no total. Tá aí a explicação, que é uma explicação boa, porque vários fundos não falam nada, a gente tem que imaginar o que aconteceu. E aqui não, aqui ele já diz na lata o que aconteceu. Aqui a gente mostra os rendimentos nos últimos 12 meses, você vê menor dividendo distribuído, o que mostra por que a queda do valor de mercado, em termos de quase R$2, e que se manteve, tá caranguejando. Caiu depois da data X e se manteve. Não tá subindo, tá nesses R$2 a menos. E aqui temos a tabela de sensibilidade. Comprando mais ou menos ao valor de hoje, retirando a taxa de administração, a pessoa está investindo agora, ela pega CDI mais 1,18% na cotação de hoje. Ou seja, é um belo de um rendimento. Aqui a gente vai entrar na carteira do fundo, mas eu queria que você me dissesse aqui nos comentários. Você possui KNCR11 na sua carteira? Tá pensando em colocar? Tá pensando em aumentar a sua exposição? Que outro fundo de papel interessante desses high grades você possui na sua carteira? Me diga aqui nos comentários pra gente trocar informação, trocar figurinhas. Você diz quais são
são os seus, que eu digo quais são os meus. Meu amigo, se você não é inscrito, não perca mais seu tempo, se inscreva agora, agorinha mesmo. Já deixa aquele likezão, porque a gente tem que bater a nossa meta de 250 views aqui nesse vídeo, para no próximo mês a gente trazer mais uma cobertura aqui do KNCR 11. A última vez que eu trouxe ele foi há cerca de 3 meses atrás. Por quê? Exatamente porque ele deu uma quantidade muito baixa de views. Se dessa vez a gente conseguir 250 views, no próximo mês a gente traz mais a leitura do relatório do mês de março, no iniciozinho do mês de abril. Então se liga, ajude aí. Também não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque é importante que assim que o vídeo sair, você assiste. Assistindo assim que sair, o YouTube aumenta a distribuição do vídeo, o vídeo tem mais views e aí fica mais fácil bater as nossas metas. Vamos lá. Uma coisa que eu destaquei para vocês aqui, o fundo tem mais de 60 ativos. Ele é bem diversificado, mas nem tanto. Nem tanto como assim? Porque você vai ver que tem muitas CRIs do mesmo devedor. Essa Brookfield aqui tem vários CRIs. Eu fiz mais ou menos as contas. Ela tem mais ou menos 21% da carteira do fundo. Ou seja, é uma bela de uma exposição, uma bela de uma concentração. Eu espero que essa Brookfield seja assim tão confiável mesmo como o fundo confia nela, porque é muito dinheiro, viu? Você vai vendo aqui, ó, se somar tudo isso aqui, meu amigo, é dinheiro, viu? Como eu falei, 21% do fundo. Como o fundo tem quase 6 bilhões na carteira, se uma Brookfield dessa quebra, é mais de 1 bi da carteira do fundo indo pro ralo. Não eternamente, mas por um longo prazo, digamos assim. É complicado demais, viu? É um fundo praticamente 100% atrelado a CRIs, a gente já viu, só tem um pouquinho que não é CRI, que seria aquelas LCI, e o caixa do fundo, que somado dá 7,5, e é um fundo praticamente 100% indexado ao CDI. A gente viu que ele tem apenas 0,6 de IPCA, a gente vai ver daqui a pouquinho o que ele tem em IPCA, mas a maioria mesmo é isso aqui. Você vê que as taxas são muito baixas. Como ele é um fundo high grade, ele dificilmente tem uma taxa alta. Taxa alta nele aqui tá aqui, CDI mais 2,92, CDI mais 2,80, nem parece os high grade que eu normalmente cubro, né, que a gente vê CDI mais 5 é a taxa normal, o normal é CDI mais 5, aí outro CDI mais 7, CDI mais 8, CDI mais 7,5, é assim, né, aqui não, é high grade, outra pegada, totalmente diferente. Aqui você vê os valores investidos desses 33 primeiros CRIs e aqui os percentuais da carteira atrelados a cada um desses devedores. Aqui a gente vê a continuação para você ver como a lista de devedores dele é grande. Aqui ele às vezes coloca o nome do CRI, é o nome do prédio, do edifício, né? Você vê, edifício alguma coisa, edifício Flamengo, edifício Vera Cruz, não é o nome devedor propriamente aqui, como MRV, como essa Plaenge, como a gente já viu lá em cima, a Brookfield e alguns shoppings que ele coloca aqui. Mais um monte, mais um pacotão de CRIs, tudo indexado a CDI, como a gente já viu. Aqui as respectivas taxas, que os valores investidos e os percentuais atrelados à carteira do fundo. E para fechar, os últimos CRIs, sendo que aqui ele divide e destaca em duas linhas quais são os CRIs indexados ao IPCA, que somados são apenas 0,6% da carteira do fundo. E temos aqui novamente a lista de devedores, os indexadores, CDI e IPCA dessa vez, os percentuais das taxas de juros, indexado a CDI e IPCA, aqui os valores investidos, que são bem mais baixos, e aqui os percentuais. Esse aqui ele coloca zero, né? É porque é tão pouco que é como se fosse zero, deve ser 0,0 alguma coisa, que aí ele arredonda logo para zero, deixa zero. Aqui o que ele tem em LCI, que é aquele 99% do CDI, ele tem 175 milhões, 2,8% da carteira, e em caixa ele tem mais 258 milhões. Basicamente ele tem mais de 400 milhões na carteira, né? É isso aqui, só 400 milhões, só um trocado, e 4,2%. Aqui ele coloca 100%, mas não faz muito sentido, até porque, como eu falei e já mostrei, e ele mesmo mostrou, o fundo tem patrimônio líquido apenas 5 bilhões 770 milhões, e aqui tá mostrando 6 bilhões 290 milhões, como 100%. Não era para ser 100%, né? Aqui deveria ser o 107%, e ele colocou como fosse o 100%. Eu acho que isso aqui foi erro do estagiário lá da Kinea. E aqui ele alerta, uma coisa que eu já falei para vocês, que ele tem alavancagem de 7,3% em compromissados reversos. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, sabe, se não for inscrito, se inscreva agorinha mesmo, deixa aquele likezão que é importante pra gente bater a meta de 250 views para trazer no mês que vem mais um vídeo aqui do KNCR, da leitura do relatório de março no começo do mês de abril. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!